É quase que me convence, de fato. Parece que o PT aqui, né? Parece que o PT aqui realmente, o Brasil está excelente. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Vou dizer uma frase que foi citada pela imprensa, numa entrevista, que o ministro promete estabilidade pela manhã e o Lula entrega o caos à tarde, principalmente quando o tema é Banco Central. Em primeiro lugar, a autonomia do Banco Central não diz respeito ao estabelecimento de metas da inflação, mas apenas ao comprometimento com o alcance das metas estabelecidas pela inflação. De modo que haveria possibilidade de ingerência política na própria definição de metas, tendo em vista que cabe ao Conselho Monetário Nacional a fixação de metas. Compõe o Conselho Monetário Nacional o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, de forma que a maioria do órgão é constituída por subordinados direto ao presidente da República. Ou seja, atitudes voluntaristas do presidente da República poderiam induzir o estabelecimento de metas de inflação sem esteio técnico, fincados em objetivos muito diversos da própria estabilidade do preço. Em segundo lugar, acreditamos que a própria autonomia do Banco Central pode ser enfraquecida por ações do presidente da República, pois a cada ano ele vai poder indicar 2 novos diretores da instituição. Lembramos que compete ao comitê, ao Copom, a definição das taxas de juros que seriam adequadas ao comprometimento das metas da inflação lá do Conselho. E o referido comitê é composto por 8 diretores e pelo presidente do Banco Central, que tem um voto de Minerva. Dessa forma, ainda que o presidente da República tenha que esperar 2 anos para indicar o presidente do Banco Central, haveria a possibilidade de influenciar nas decisões do Copom logo nos primeiros anos por meio da indicação dos seus diretores. O comentário que eu disse lá, que a gente fala de manhã e o presidente estraga à tarde, na verdade estraga o dia inteiro, né? O comentário do empresário apresentado no início dessa discussão
demonstra como a falta de clareza na comunicação do governo pode causar instabilidade no mercado, que responde fortemente tanto às expectativas ruins quanto às boas, mas decididamente responde mal às incertezas. Diante disso, eu lhe pergunto, o senhor, subordinado ao presidente da República, naturalmente, comunga com todas as opiniões e as falas deles referente ao Banco Central? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, as críticas que vocês fazem ao Banco Central condiz com aquilo que está programado pelo próprio governo, ou vem de um voluntarismo, às vezes, do dia a dia, do rompante do dia a dia, que não condiz com essa normalidade. Tendo em vista que o Roberto Campos Neto é reconhecidamente por técnicos do mundo todo, independente do governo, com uma pessoa qualificada para estar no cargo, considerando, inclusive, o momento mais difícil da humanidade, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Eu fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. É o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte, Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Vossa Excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9 e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2 se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, Vossa Excelência, meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que, recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5 mil no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento que faço, Vossa Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh, que está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. E Vossa Excelência também recebeu críticas da também presente deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que diz que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono Vossa Excelência. O Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT
agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento. O PT, portanto, tem uma divergência em relação à política pública que esta e outras políticas públicas que Vossa Excelência apresenta. Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom, nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor diz que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, Vossa Excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma em relação à renúncia fiscal foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive por parte de um amigo de Vossa Excelência, professor Alexandre Schwartzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa Excelência diz que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que Vossa Excelência está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o Marco Legal dos Games, para aumentar ou criar 2 novos tributos. Eu quero questionar Vossa Excelência se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar Vossa Excelência. O projeto é de minha autoria e esta Câmara dos Deputados tem o compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. Então não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal aqui. Nós estamos falando aqui se há espaço ou não, à luz das medidas tomadas e que estão consignadas nas atas do próprio Banco Central. Nenhum deputado que sobe à tribuna e fala da taxa de juros está ofendendo quem quer que seja. Está expressando uma angústia com o emprego, com o varejo. Para que o senhor tenha uma ideia, deputado Kim, nós estamos produzindo 50% do nosso potencial da indústria automobilística instalada no país. 50%. 70% dos carros hoje são vendidos à vista, porque não há crédito. O mercado de capitais está parado. Parado. Não há emissão de debênture, não há emissão de ações. E isso pode atravancar, sim, o crescimento mais vigoroso da nossa economia. Então, cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso, só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação de se é necessário, com os dados projetados, se é necessário manter a taxa de juros em 13,75. E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. O orçamento secreto acabou. Né? Agora, dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, aliás, por lei está liberado. Vocês aprovaram uma lei que me impede de contingenciar quando a meta fiscal está ajustada. E o orçamento desse ano, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. Né? As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão,
elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. Senhor ministro, primeiro que eu não fui contemplado com as exposições de Vossa Excelência, e em nenhum sentido o senhor fique registrado. E, naturalmente, as análises que o senhor faz da economia, o senhor talvez tenha usado números e bases erradas, possivelmente pelas informações, até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista. Naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa, e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição realmente do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquilo que eu apresentei. Mas eu prometo lhe enviar, naturalmente, esse questionamento por escrito, para que na oportunidade seguinte o senhor possa realmente sustentar as afirmações que eu fiz e, posteriormente, poder me enviar. Senhor ministro, Vossa Excelência disse mais uma vez, olha, eu concordando com Vossa Excelência, disse que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contas públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elogiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, o senhor não respondeu nada. Pelo menos meu. Pelo menos meu. Podem voltar aí as imagens aí, o senhor me respondeu. Não, de fato, acredito que o senhor possa ter esquecido. O aparelho auditivo, então. Não estou dizendo que possa ser por má fé, mas o senhor esqueceu de fato. Estou mentindo? Não. Então o senhor de fato não me respondeu. E assim, a fala mansa é impressionante. Quase que me convence, de fato. Parece que o PT aqui, né? Parece que o PT aqui realmente, o Brasil tá excelente. Parece que o Brasil virou Dubai, pô. O Brasil tá excelente. Porque não me parece, né? Que a gente tá com a taxa de desemprego desde fevereiro de 2015 a pior. Parece que estamos aí com 40, né, bilhões negativos em fevereiro. Então, realmente, é um mundo incrível da esquerda. Se você parar para perguntar aí nas ruas o que está acontecendo economicamente, e fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui, realmente vocês são, assim, especialistas em propaganda. Parabéns. Deputado Evair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Senhor ministro, senhor presidente, por favor. Garantir a palavra. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não pode ser interrompido. O comportamento é seu ao seu lado aí. Deputado, pela regra aqui. Deputado. Por favor, deputado. O senhor falou e não foi interrompido. A palavra está com o ministro. Silêncio, por favor. Vou devolver a palavra ao ministro. Por favor, recomponha o tempo. Deputado, eu peço ao deputado para se conter. Deputado, o nosso debate aqui é um debate propositivo. Por favor, eu peço ao senhor para se acalmar, viu? Eu peço ao senhor para se acalmar. Deputado, vamos acalmar e vamos retomar aqui os trabalhos de forma respeitosa, viu? Vamos devolver a palavra. Silêncio, por favor. Eu peço silêncio, por favor, para a gente retomar os debates. Vou voltar a palavra ao ministro Fernando Haddad, por favor. Então, eu só queria completar dizendo isso. Eu acho que o conceito de limitação é bem diferente. É muito diferente.
Deputado Ivair, mais uma vez eu vou pedir ao senhor compreensão. O senhor está claramente aqui querendo interromper e atrapalhar a reunião. Nós vamos seguir a reunião e eu peço ao senhor para que colabore. Com a palavra, o ministro. Eu acredito que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia estar nem falando de limitação com ninguém, porque não tem moral para isso. A economia é pior. Pior crescimento, pior tudo. Pelo amor de Deus, gente. Olha os resultados da educação. Eu sou professor há quase 30 anos, da Universidade de São Paulo, com muito orgulho. Tenho 3 diplomas por essa universidade, Direito, Economia e Filosofia. Tenho muito orgulho do meu currículo. E, sinceramente, os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate que está aqui, e não falar de limitação por quem quer que seja. Meu Deus do céu, gente. Falar de limitação. Vamos passar essa que ofensa pessoal não é uma coisa que vai nos levar a lugar nenhum. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. Vossa Excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como Vossa Excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, Vossa Excelência tem ignorado completamente, tanto Vossa Excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, têm ignorado o governo Dilma, né, que teve uma pior em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas, ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que Vossa Excelência criticou do país e jogou isso, né, na alta da taxa de juros, o partido de Vossa Excelência contribuiu. Né? Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais. Toda medida de aumento de gastos do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As 3 vezes que o Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da transição, que aumentou também a projeção de déficit em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E por último, senhor presidente, senhor ministro, como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4. Por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do imposto de renda, que foi prometido uma isenção. Inclusive eu apresentei uma emenda à medida provisória publicada, assinada por Vossa Excelência, para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$5 mil e não de R$2 mil. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência, vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa, porque enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$1.900, R$2.000 na tabela do imposto de renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$60 mil em sofá, em R$42 mil em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado, e por outro lado, a gente vê o governo gastando, estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse Vossa Excelência, eu teria protocolado com Vossa Excelência para derrubar o pior governo da história desse país. Senhor presidente, grato pela oportunidade. Senhor ministro, meus cumprimentos. Não o conheço e nem o senhor me conhece. Mas veja o que eu vou lhe falar e atente a isso. Na CPI do BNDES, o Palocci declarou que o Brasil foi roubado. Bilhões e bilhões de reais. E que o presidente Lula levou bilhões e bilhões de reais para paraísos fiscais. Quem falou isso foi seu colega Palocci. O Lula declarou que ia ter picanha e cerveja no Brasil. E ele ofereceu abóbora. Um ministro, colega seu,
diz que se o PL da censura não for aprovado de uma forma ou de outra, vai ser na marra. É essa a sua democracia que o senhor defende, ministro? E aí a última pergunta para o senhor é: qual é o seu posicionamento e o que o senhor vai fazer para entregar ao povo, em vez de abóbora, picanha? O senhor como ministro dos recursos do Brasil. E além do mais, quero fazer uma outra pergunta ao senhor. O desemprego está grande, sim. Está grande. Onde está a política macroeconômica para combater o desemprego e ampliar a produção nacional? Também, ministro, queria fazer uma solicitação ao senhor. Informe ao seu governo que o agro no Brasil é quem conduz essa nação. E o agro foi muito bem beneficiado pelo presidente Bolsonaro. Esqueça o passado e olhe para o futuro, ministro, também. Fale isso ao seu governo. Obrigado. A questão do agro, deputado, ninguém fez mais pelo agro do que a gente. A produção, se você pegar o gráfico da produção, de novo, baseado em fatos, estou fazendo aqui proselitismo, pega o gráfico da produção de grãos no Brasil, pega o que você quiser. Você vai ver que o maior incremento da produção agrícola no Brasil foi durante o governo Lula. O gráfico, pega o gráfico, deputado, aí o senhor deve ter assessoria. Não, mas veja bem, aí tem um pouco, o que falam não necessariamente corresponde à realidade. Eu tenho muitos amigos do agro. Eu tive a oportunidade de fazer um bom programa de educação rural, educação no campo, com a participação do agronegócio. Tive boa relação com o agro como ministro da Educação e nunca tive problema. Nós nunca tivemos crise no campo brasileiro em relação ao financiamento do Plano Safra, ao financiamento do Pronaf. Tudo isso seguiu. Só de implementos agrícolas, pega o que o BNDES financiou de implementos agrícolas. Aí acabaram com o BNDES. Pega o que ele financiou nos governos do presidente Lula, o campo, pelo amor de Deus, era muita coisa, muita coisa. E eu acho que com o tempo nós vamos nos reaproximar do agro e vamos baixar essa temperatura que não está ajudando em nada. Preconceito. A gente financia uma feira, não convida o presidente, não convida o ministro para ir na feira. Que absurdo. Nós temos que nos aproximar. A hora de união e reconstrução. Não é de ficar polarizando. E com base objetiva, com base em dado. Quem deu mais crédito, quem mais fomentou a produção agrícola nesse país foram os nossos governos. Primeiro, ministro, eu peço licença para falar de um assunto que talvez não lhe diga respeito, mas eu preciso tocar nesse assunto e até contamina a discussão hoje. Ontem nós tivemos um deputado federal cassado pelo Supremo Tribunal Federal de um crime que não existiu. Não sei se você assistiu aquele filme, Minority Report, que você visualiza o crime no futuro e o condena mesmo assim. Foi isso que aconteceu no nosso país e não tem previsão legal, não teve o devido processo legal, os processos administrativos que ele passou, ele foi condenado, mas não com pena de demissão, que acarretaria na lei da ficha limpa. E por acusações e sem um PAD, sem um processo, mesmo assim ele foi condenado. Isso abre um precedente perigosíssimo para perseguições de deputados. Hoje é o deputado Deltan. E amanhã? A democracia está em risco e o parlamento não pode se calar só porque é deputado de esquerda e de direita. Queria deixar esse meu posicionamento antes de entrar no assunto. Ministro, primeiro eu vi várias falas sobre o Banco Central e há realmente um anseio da sociedade na redução de juros. Inclusive o próprio presidente do Banco Central quer reduzir os juros. E nós precisamos aprovar esse projeto, eu acho que é o primeiro passo para melhorar o ambiente de negócio no nosso país, a segurança jurídica que foi perdida na PEC da transição, porque a gente ficou sem direcionamento do que seria o arcabouço fiscal e os juros ainda estão elevados. Não pode ser na canetada.
como, infelizmente, o seu presidente, o presidente Lula, quer que faça na canetada, na marra, como o ministro da Previdência tentou fazer com os juros consignados. E eu sei que o senhor foi contra, e parabenizo pela sua habilidade, que hoje eu vivi para ver o PT ser a favor de um teto de gastos, porque esse arcabouço traz travas dos gastos públicos. Isso é um grande avanço, né? Vivi para ver o PT ser favorável ao teto de gasto. Então, parabenizo a sua habilidade de tentar convencer o seu partido. Sobre a filosofia do arcabouço fiscal, ela está ligada diretamente ao aumento da arrecadação. E qual é a preocupação do nosso país? Nosso país é o segundo país do mundo que mais paga impostos. Da onde vai vir esse aumento de arrecadação? É só no aumento de impostos? Não tem redução de gastos? E nesse aumento de impostos, aí eu falo algo particular. Eu sou lá do Amazonas, eu sou da Zona Franca de Manaus, o senhor citou várias vezes a questão de renúncia fiscal. Se o senhor se comprometer aqui, público, e não mexer na renúncia da Zona Franca de Manaus, acredito que o senhor tem grande chance de ter 8 votos de deputados federais, mais 3 senadores. Isso é muito importante para a gente. Tem uma portaria, falando em Zona Franca, vou aproveitar a sua presença, tem a portaria 309, que era do governo passado, mas que está sendo utilizado, que é a portaria que fala sobre ex-tarifários. Eu lembrei porque o senhor citou a questão dos pneus. Isso tem dado muito conflito com a indústria nacional. Estão exonerando, estão zerando tarifas de produtos que são fabricados aqui. Eu queria que o senhor analisasse essa portaria 309, que a prática teve falhas no governo passado e essas falhas estão continuando. E tem não afetado só a Zona Franca, mas a indústria nacional. Eu sei que não é fácil estar na sua posição. Um ministro de Estado tem que ter muita responsabilidade ao apresentar projetos a essa casa. Quando o projeto do arcabouço fiscal saiu do governo federal e veio a essa casa, ele veio com uma malícia muito grande, que tirava toda e qualquer responsabilidade do governo federal, do Poder Executivo, sobre o não cumprimento das metas que o senhor disse que seriam alcançadas. O senhor fala, eu gostaria de pedir licença ao deputado, o senhor fala em endividamento que não vai passar de 80%. Especialistas falam que será maior do que 90%. Nós temos uma preocupação, e a minha pergunta ela é rápida. Por que quando se manda um projeto para essa casa e tem tanto anseio na aprovação dele, não se manda ele de uma maneira clara e colocando responsabilidade sobre aquele que quer o dinheiro? Por exemplo, ministro, eu vou no Banco do Brasil, ao qual sou correntista, peço um empréstimo para comprar uma casa e detenho esse empréstimo. Se eu não pagar essa fatura, se eu não pagar a prestação dessa casa, eu vou ter o meu nome sujo e vou perder o meu imóvel. O que eu senti do governo federal, no caso do Poder Executivo, é que o Poder Executivo veio nessa casa, pede mais dinheiro, mas de maneira alguma quer ser rechaçado caso ele crie problemas econômicos para o país. Ministro, outra pergunta é, esse dinheiro será investido onde? Vai ser no Brasil para ampliar a nossa economia e fazer com que esse país ande? Ou será que nós vamos financiar Argentina, Venezuela, Cuba? Nós vamos continuar financiando os países comunistas lá fora, enquanto o povo brasileiro tem que pagar o superfaturamento? Outra coisa, e agora não é uma pergunta, é um alerta. Avise ao Luiz Inácio Lula da Silva que é para ele ter responsabilidade com o cartão corporativo, porque gastar 100 mil reais por mês, por dia, é muito fácil. E daí sentar no rabo para falar do rabo do outro é muito mais fácil ainda. Essa comissão ela caminha muito bem nos trabalhos, não só pela boa condução de Vossa Excelência, Paulo Guedes, né, e da deputada Bia Kicis, mas é porque essa oposição, ela realmente pensa em fazer uma oposição responsável pensando no país. Eu de maneira nenhuma vou aqui fazer adjetivos negativos com a pessoa, né, do ministro Haddad, como por exemplo Tchutchuca do Centrão, e coisas do tipo que eu ouvi no passado recente, quando o ministro do governo Bolsonaro vinham a essa casa. E para demonstrar como é que nós pensamos diferente, eu sei da pressão, ministro, que Vossa Excelência recebe quando deputados da esquerda acreditam que não deveria haver arcabouço fiscal. E se nós não tivéssemos compromisso com o país, talvez nós incentivássemos esse tipo de discurso, porque é o discurso que leva o Brasil ladeira abaixo na quinta marcha, né? Só uma pessoa totalmente desconexa do passado, da história, consegue defender uma pauta nesse sentido. É claro que tem que haver algum tipo de controle, mas aí para
né, o meu conselho para a esquerda. Por quê? Porque eu acredito que o controle deveria ser melhor feito do que o proposto, né, nesse relatório, em que pese o deputado Cajado ter feito um brilhante trabalho. Presidente, eu posso acumular com o tempo de liderança? Pergunto, acredito que sim, da minoria. E eu começo as minhas indagações aqui, ministro, perguntando por que no texto do arcabouço o PT faz questão de garantir que haja no texto um dispositivo que afirma, abre aspas, não configurar infração à lei de responsabilidade fiscal o descumprimento do limite inferior da meta de resultado primário, fecha aspas. Isso aqui é aquele clássico das pedaladas, né? Porque quando você retira do texto um dispositivo desse, que fala em punição, mas tem que haver, pelo seguinte motivo, eu não creio que um governo presidido por uma pessoa que gasta 95 mil reais numa diária de hotel em Londres, ou que quer comprar uma cama, que comprou, né, a cama, um sofá de mais de 40 mil reais, que se não tiver um gatilho em cima, se não tiver um mecanismo de controle dela, ela não vai, por conta própria, segurar a onda dessa pressão e fazer os ajustes fiscais necessários. Então parece que nesse relatório, né, não há um compromisso com o controle das contas públicas. Minha segunda pergunta, ministro. Diversos estudos já publicados por economistas renomados apontam que, para o arcabouço dar certo, deve haver um forte aumento de receita. Mesmo sabendo que a carga tributária brasileira é mais de 40% maior do que a média dos países do BRICS, né, fica abaixo de 20% da carga tributária em África do Sul, Rússia, dentre outros países, porque os senhores ainda insistem em aumentar a carga tributária, que em última análise aumentará o preço dos produtos para a população mais pobre. Porque em que pese muito se falar na defesa da população mais humilde, mas quando você tributa Shopee, AliExpress, dentre outros tipos de mecanismo, quem vai sofrendo é justamente a população mais pobre. Esse é um debate, a gente sabe que ele é interessante, mas é preciso pontuar esse tipo de atitude, porque está trocando 6 por meia dúzia. Terceira pergunta, senhor ministro e prezado Gabriel Galípolo. Não vou elogiar muito não, senão o pessoal vai começar a perseguir você, vai pedir a tua cabeça aí. Mesmo o Brasil tendo enfrentado, mas eu faço a brincadeira porque tivemos uma reunião de liderança em que realmente houve um diálogo muito bem feito, né? Mais uma vez eu ressalto aqui o relator Cajado, que está presente aqui na comissão, que buscou ouvir todos os parlamentares, todos os partidos, mas essa questão técnica do jeito que eu acredito que não será uma espécie de meio termo que conseguirá trazer o ajuste fiscal necessário para que a gente continue recebendo investimentos internacionais, como ocorreu durante a presidência do Jair Bolsonaro, onde as políticas de Paulo Guedes elevaram o Brasil a ser o 4º maior destino de investimentos internacionais. A gente tem que cuidar até para eles não fugirem daqui, né? Vide essa nova política da Petrobras de preços que eu vou chegar lá. Terceira pergunta, senhor ministro. Mesmo o Brasil tendo enfrentado em 2020 uma das maiores crises econômicas mundiais, com consequências econômicas em 2021 e 2022, o governo Bolsonaro priorizou vidas por meio da compra de vacinas. Todas as vacinas aplicadas no Brasil foram compradas pela presidência da República, pelo governo Bolsonaro, que inclusive, antes mesmo de sequer existir a vacina, fez uma medida provisória de cerca de 2 bilhões de reais em agosto de 2020, garantindo a preferência na compra da vacina da AstraZeneca, né? Vide a sua preocupação com as vacinas. E a primeira pessoa vacinada do mundo foi em dezembro de 2020. E a primeira pessoa vacinada no Brasil foi no mês subsequente, em janeiro de 2021. O que enterra de vez essa narrativa de atraso de vacinas. E hoje, né, o governo Lula não renova a vacina, né, o acordo, a vigência do acordo com a britânica AstraZeneca, justamente pelos efeitos colaterais que trazia embolia, né, alguns dos efeitos colaterais, o coágulo que se forma e para no coração, para no pulmão, e isso daí, né, quando gera vítimas fatais, ninguém da esquerda fala nada. Mas tudo bem, vamos adiante. E também durante a presidência do governo Bolsonaro, o auxílio emergencial para o pobre, o auxílio financeiro para os municípios, foram tantas destinações a estados e municípios que teve estado que pode até se dar o luxo de se meter em trambiques comprando, né, respiradores em loja de maconha, ou mesmo, como no caso do Rio Grande do Sul, que colocou o atrasado salário dos servidores públicos, que era atrasado por anos, conseguiu colocar em dia, sem olhar para a cor partidária, seja do prefeito ou seja do governador. Durante o governo Bolsonaro, a dívida bruta do país caiu de 85% no final de 2020 para aproximadamente 74% no final do governo Bolsonaro. E aqui eu destaco,
né, que não pode se pensar que é uma herança maldita depois de ter se atravessado uma pandemia e feito os ajustes fiscais que foram feitos. Quem fala qualquer coisa nesse sentido está, no mínimo, equivocado, para ser suave. Contudo, no plano do arcabouço proposto, por que o governo qualifica como sustentável, sendo que a dívida aumentará dos atuais 73% para mais de 80% no final do governo PT, segundo diversos estudos, inclusive da consultoria do orçamento aqui da Câmara dos Deputados? E mais uma vez, ministro, eu estou sendo suave. Se nós formos levar em consideração aqui o Instituto INSPER, né, o parecer feito pelo economista Marcos Lisboa, que foi secretário de Políticas Econômicas do governo Lula, a projeção dada é para 87% da relação dívida-PIB ao final do governo em 2026, o que nos conclui que essa bomba certamente ficará para o governo subsequente a ser eleito em 2026, para realmente entrar com um ajuste fiscal mais correto, mais enxuto, para que a gente tenha os ganhos econômicos, porque nós não acreditamos, ao contrário da esquerda, que a geração de empregos é feita, né, pela atividade pública, como o pessoal keynesianista imagina, e como já se provou errada no passado. Mas sim, a iniciativa privada é que leva adiante esses empregos. Foi com essa base de pensamento, muito criticado, né? Alguns falam neoliberais, o Paulo Guedes, Chicago Boy, mas essa foi a base de pensamento que levou o Brasil a sair de cerca de 14% de desemprego, essa sim herança maldita do governo Dilma, para os 7,9% de desempregados que foi agora na passagem de governo de Bolsonaro para Lula. Finalizando, nesses 2 minutos que me faltam, pergunta aqui, as estruturas fiscais em países de referência, como a Suécia, incluem como fator principal na estrutura fiscal o nível de dívida desejado. O arcabouço fiscal proposto pelo PT trabalha com limite de despesa com aumento permanente anual entre 0,6% a 2,5%. Para que as pessoas em casa consigam me entender. Ainda que o Brasil cresça 0%, isso não vai significar que as despesas públicas também serão congeladas. Haverá a possibilidade de aumento de gasto público ainda que o país não cresça. O plano proposto, inclusive no substitutivo, pode fazer que o país, caso tenha baixo crescimento, a dívida crescerá até o final do governo Lula. Nesse ambiente, por que qualificar o plano do PT... acabei retornando aqui para a pergunta anterior. Como sustentável, quando é claro que não é sustentável e a dívida pública seguirá aumentando. Finalizo, presidente, nesse tempo que me resta, com uma passagem aqui do jornal O Globo, para não dizer que é fake news. É o Globo. Abre aspas para o Globo. De acordo com a Petrobras, ministro, agora abre aspas para a Petrobras, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, fecha aspas. A nova estratégia da empresa deve adotar 2 referências do mercado para a composição dos preços, o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Eu queria que Vossa Excelência explicasse, né, numa linguagem mais popular, como é que está ocorrendo essa redução do preço de combustíveis nessa política da Petrobras. Durante o governo Bolsonaro era bem simples. Foi a redução de tributos do governo federal que levou, né, e depois teve que se obrigar os estados a acompanhar essa redução, porque quando o Bolsonaro reduziu os tributos federais, no dia seguinte, 18 estados aumentaram o ICMS na mesma proporção. Então, na sequência, peço apenas 30 segundos para concluir, presidente, igual foi dado aos outros parlamentares. Então foi uma redução de tributos que levou à redução do preço dos combustíveis. E agora, ao que se diz em matérias da imprensa, foi a quebra de paridade, né, a não mais dolarização do combustível comercializado aqui no Brasil, que está dando ensejo a essa redução, que, diga-se de passagem, não será suficiente para compensar o aumento tributário já previsto no dia 1º de junho. O governo está comemorando, mas em breve, 1º de junho, haverá um aumento do preço dos combustíveis que não vai compensar essa redução que a gente está vendo hoje. Muito obrigado. Que o gasto tributário subiu demais no Brasil. O gasto tributário se tornou um grande problema no Brasil. Então, nós estamos confiando nos técnicos do Tesouro, da Receita, da PGFN, carreiras consagradas, carreiras com gente da mais alta qualidade que estão subsidiando as decisões que nós estamos tomando. Vossa Excelência pode falar enquanto presidente, só para pontuar aqui, não é nem com relação ao ministro Haddad ou seus secretários, mas é só para dizer que o auxílio emergencial sim foi aprovado por essa casa, o valor de R$600,
E eu fiz a ligação para o Paulo Guedes, colocando ele em linha com o líder do governo, né, naquele tempo, Major Vitor Hugo, para que eles pudessem concordar. E aí sim, todos votamos aqui de maneira unânime, para dizer que isso daí foi uma obra, mas foi uma obra a várias mãos, e não somente a da oposição ao governo Bolsonaro naquele tempo. O senhor acabou de confirmar o que eu falei, né? O Paulo Guedes mandou a proposta aqui de R$200, né? E depois aumentou para 600, junto com para todo 600, junto com o Congresso, né? Que foi o que eu acabei de falar. E naquela época, né? É bom registrar que os preços dos combustíveis chegavam, né? A gasolina R$9, gás de cozinha R$150. É a política do fica em casa que o presidente Bolsonaro eu não estou falando, estimulou. Eu estou falando. Como presidente, Vossa Excelência não pode ficar estimulando. Eu sei, mas eu não estou estimulando o debate. Eu estou encerrando, eu estou fazendo a minha fala final como presidente dessa comissão. Eu respeitei os seus 10 minutos, te dei mais tempo extra, portanto, agora eu gostaria que o senhor respeitasse a minha condução final aqui.